Minutos, nós temos mais um tema instigante. Qual é? Amanhã, o planeta Terra vai ter 8 bilhões de habitantes. Nós vamos conversar agora com o professor Vanderlei Zarra, que é professor de Geografia do Colégio Presbiteriano Mackenzie. Professor Vanderlei, muito obrigado pela gentileza por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço, Eduardo. Um bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado. E a todos aí no estúdio. Vanderlei, queria te perguntar o seguinte. Há um tempo atrás, o Herman Kahn, você lembra dele ou não? Publicou um livro chamado Ano 2000. Eu me lembro, na época, eu dava aula. E aí ele, entre outras coisas, falava de uma bomba demográfica. Que por volta do ano 2000, a população do planeta Terra ia explodir. Tá? E depois o Herman Kahn não teve as suas teorias confirmadas. Ele era lá de um think tank americano e tudo mais, deu bastante polêmica. Me pergunto o seguinte, a população do planeta continua crescendo aceleradamente ou não? Então, Heródoto, é assim, a gente já vem com um discurso de alarmismo há muito tempo, mas eu não estou aqui dizendo que o planeta iria suportar 8 bilhões, 9, 10, 15, não se tem exatamente um número, né, para isso. A gente não consegue vir a falar, não, esse é o número ideal. Vamos aqui só lembrar que desde 1800, quando o Malthus disse, o pastor, né, o Thomas Malthus disse que a produção de alimentos não iria acompanhar a população ou o crescimento da população. E eis que o Malthus estava enganado, porque a produção de alimentos acelerou de uma forma intensa. E, obviamente, a tecnologia fez a produção aumentar muito. Então, o Malthus estava imaginando que iria faltar, né, alimentos às pessoas. Bom, saindo aí de Malthus, que isso foi em 1798, a população chegou a 1 bilhão em 1800. O crescimento, ele é gradativo, obviamente que foi acompanhando a revolução que houve em relação à medicina, a tese de que os países subdesenvolvidos tinham um número relacionado à natalidade muito maior do que os países menos desenvolvidos. Isso tudo é verdade, se bem que hoje a gente vê que até os países que são menos desenvolvidos, a taxa de natalidade diminuiu um pouco, não excessivamente, mas a mortalidade é que diminuiu muito em relação ao que era no passado. Então, acontece que a gente vai chegar a números que vão, de fato, não sei se 50 anos, 100 anos, um pouco mais, esse número irá se inverter um pouco. O crescimento não vai ser mais acelerado, mas ele irá existir em tese, porque você sempre vai falar que a natalidade vai estar superior à mortalidade. É provável que sim, nós só não sabemos até quando isso irá acontecer. Agora, Vanderlei, alguns países já têm população em retração, por exemplo, a Rússia, a Alemanha, a Itália, e até mesmo se prevê que até 2030 a população brasileira também deixe de crescer e comece a encolher. Isso é um fenômeno global ou restrito a alguns países do mundo, na sua opinião, Vanderlei? Ele aparentemente ele está representado aos países mais desenvolvidos, onde a natalidade diminuiu muito, intensamente, inclusive alguns intensificam, né, para que as pessoas venham a ter filhos, inclusive incentivos financeiros, né? Assim a gente vê na Europa. A Rússia alega algumas outras importâncias relacionadas a isso, como eles alegam que existem, inclusive, números de suicídios entre jovens que é muito alto, né? Enfim, uma série de outras coisas, mas que as migrações vão interferir um pouco nisso. O detalhe é que a gente acaba vendo que essa relação vai ocasionar agora um problema à frente, que é, vamos sustentar os nossos idosos a partir de quê? E é isso que a gente vai ter que equacionar a partir de um tempo agora, né? Porque nós vamos ter um número de idosos que seja significativo em termos relacionados com aqueles que estão na PEA, né? Na população mais jovem, ativa no mercado de trabalho,
Mas entramos numa outra questão, e trabalho em que pé estará a quantidade de trabalho para sustentar esses idosos, enfim. Então é um conjunto de coisas muito difícil de ser imaginado, né, a longo prazo. Agora, Vanderlei, só um detalhe. Sim. Esse conceito de idosos também tem mudado nos últimos tempos? Estão empurrando o idoso cada vez mais lá para cima? É verdade, isso é verdade. É porque assim que nós fomos adquirindo uma maior expectativa de vida, você acaba voltando a ficar inserido no mercado de trabalho. Então, aposentar-se um pouco além já é parte de estratégias de que os governos estão imaginando que você pode render um pouco mais e adiar um pouco a sua aposentadoria, o que, de fato, isso tira um pouco o peso ou o ônus, né, do governo em relação aos aposentados. É uma realidade, isso é uma realidade. A gente só tem imaginado assim, eu digo para os meus alunos, nós só estamos atrás de entender que viver mais, ok, ótimo, só que nós estamos precisando viver mais e com a qualidade, porque só viver mais sem a qualidade é um problema que nós estamos vendo em muitos os lugares, né? Eu tive assistindo uma reportagem há pouco sobre os mais idosos na Alemanha, na França. As pessoas estão meio que esquecidas, né? Os governos estão meio que uma negligência em relação aos idosos, né? Você vê que em alguns países, né, Vanderlei, a idade de aposentar está também subindo, né? No Reino Unido, salvo engano, é mais de 70 anos. Sim, sim. E isso faz parte de uma ação. Os governos, o bem-estar, né, o bem-estar social, ele tem sido um questionamento nos últimos anos, né? E a Europa sempre foi bem atuante nisso. Envelhecer no continente, né? Envelhecer na Europa sempre foi sinônimo de uma vida muito boa, uma vida de paz, uma vida de seguridade. O que hoje não vem representando. As pessoas estão sentindo dificuldade de viver mais por conta dos seus gastos. Então, isso vem sendo um problema. Agora, Vanderlei, tem um outro aspecto interessante que gostaria que você comentasse conosco, que é o seguinte: paralelamente ao crescimento da população, há também o crescimento do consumo, né? Vocês estão consumindo mais. Isso eu suponho que esbarra no meio ambiente, ou não? Meio ambiente, que é outra questão importante, né? A questão do meio ambiente, ela é uma questão que não era refletida no século XIX, mas que na segunda metade do século XX em diante, a propagação de tudo que aconteceu em relação ao petróleo e aquilo que nós usamos como meio do sistema industrial, a gente viu que o planeta acabou sofrendo com isso. E aí nós, então, precisamos reverter esse motor, ou diminuir um pouco, ou desacelerar isso. E aí os países mais desenvolvidos não querem essa volta, né? Recuar um pouco. E aí nós entramos aí num entrave. E agora, o que vamos à frente com a propagação disso, ou vamos recuar um pouco, equacionar outra vez esses meios, aplicar em meios que não venham a agredir o planeta, né, com a produção de energia limpa, enfim. Isso tudo é um fator importantíssimo. De fato. Professor Vanderlei Zarra, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Obrigado, Vanderlei. Eu que agradeço, Heródoto. Bom dia a todos. A todos. Professor Vanderlei Zarra, professor de Geografia do Colégio Presbiteriano Mackenzie. Agora são 8h27.